Vamos lá, pessoal. Aula de Sociologia, também módulo 16. Iniciando aqui os trabalhos da apostila 4, com o módulo 16, cujo tema é Política Internacional e a Política Externa. Esse assunto é um assunto de suma importância para que possamos compreender algumas diretrizes mais a respeito do ambiente político, a respeito da questão política. Porém, um assunto de fácil interpretação e de fácil assimilação. Vamos a um pequeno resumo dos dois tópicos para podermos tecer alguns comentários. Política externa é um conjunto de objetivos políticos que um determinado Estado almeja alcançar nas suas relações com os demais países do mundo. A política externa costuma ser planejada de modo a proteger os interesses nacionais de um país, em especial sua segurança nacional, prosperidade econômica e valores. A consecução de tais objetivos pode ser obtida por meios pacíficos, cooperação internacional ou violentos, agressão, guerra e exploração. Cabe recordar que o direito internacional, por intermédio da Carta das Nações Unidas, proíbe a agressão. Política internacional tem como objetivo acontecimentos e processos políticos que ocorrem além das fronteiras dos Estados nacionais. Muito bem, pessoal. Embora esses dois termos possuam muitas semelhanças, embora também as suas definições possam parecer muito semelhantes, há aqui algumas disparidades entre estes dois termos que devemos esclarecer para o melhor entendimento da matéria. Muito bem. A política externa é aquilo que tratamos de dentro para fora do país. Assim como a política internacional, também tratamos o que está relacionado à política fora das fronteiras do nosso país. Muito bem, porém, a política externa ela vai ser um conjunto de medidas que vai procurar, que vai objetivar estabelecer relações com outros países. Relações comerciais, relações de cooperação, relações de ajuda mútua. Todo e qualquer tipo de relação que seja interessante e esteja em conformidade com a política dos países envolvidos. Obviamente, para existir uma política externa diplomática, consensual, é necessário que as partes envolvidas também manifestem um respeito sobre a política de Estado do outro país. E uma vez que o direito internacional, por intermédio da Carta das Nações Unidas, estabelece que essas relações devem ser diplomáticas e não agressivas. No geral, há interesses políticos e econômicos envolvidos
interesses de um país pelo outro, em questões econômicas e políticas, questões econômicas, na busca daquilo que pode fortalecer economicamente ambos os envolvidos. Questões políticas, aquilo que pode reforçar a aliança entre ambos, estabelecendo assim interesses políticos comuns. Porém, é importante realçar que esta relação, embora a agressão seja totalmente proibida e fiscalizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, esta relação também pode acontecer por intermédio de agressão, por intermédio de intervenção militar, como é o caso, por exemplo, das relações imperialistas ou colonialistas no nosso momento atual da história contemporânea. Podemos citar, por exemplo, o interesse dos Estados Unidos nos conflitos no Oriente Médio, a sua intervenção bélica e militar naquela região, onde possui interesses econômicos, principalmente a exploração do petróleo e o estabelecimento de uma política no Estado palestino que seja interessante para os Estados Unidos. Então podemos perceber que a política externa ela pode se dar por meios diplomáticos, porém também em meios agressivos. Já a política internacional ela tem como objetivo a observação de processos políticos que ocorrem em países que sejam interessantes de serem observados. Por exemplo, interessa ao Brasil a observação da política internacional com relação aos Estados Unidos, uma vez que a economia brasileira tem acordos econômicos com os Estados Unidos e uma possível crise política e econômica naquele país afetaria diretamente a política e a economia no Brasil. Portanto, há um objetivo por parte do governo brasileiro de observar os acontecimentos e processos políticos que se desenvolvem naquele território. Isso denomina-se política internacional. Obviamente, este processo também deve ser diplomático, pois uma ação mal pensada de observação ou intervenção pode ser mal interpretada, também gerando uma ação agressiva, uma intervenção militar. Muito bem, pessoal. Por hoje é isso. A matéria é curta, de fácil entendimento. Leiam, façam suas anotações e também realizem os exercícios contextualizados, conceituais e de aprofundamento, para que possamos fazer a correção na próxima aula. Bom trabalho a todos, até a próxima!